do governador Helder Barbalho, né? Teve uma votação, né, extremamente superior aos seus adversários. Os outros adversários, depois de Zequinha Marinho, não alcançaram nem 10%. Né? Então, houve ali um processo de uma eleição extremamente muito bem costurada para o Helder, né? Agora cabe o desafio de saber como é que a oposição vai se organizar, porque me parece que tivemos aí como eleito alguns deputados, como o Éder Mauro foi reeleito, né, voltou a crescer a votação dele. Eu acho que ele se consolidou como um representante bolsonarista, né, de fato. Zequinha Marinho, eu não sei se conseguiu agregar muito bem isso. Tem ali o deputado Caveira, que era estadual, agora é federal, também eu acho que ficou com essa marca. E eles vão estar aí intensificando uma oposição ao governo Helder. Como é que tu observa aí esse processo de desdobramento dessa eleição, haja vista que daqui a 2 anos nós vamos ter eleições municipais? Jorge, em primeiro lugar, há que se reconhecer o feito que o Helder fez. É o primeiro governador que se reelege em primeiro turno. Isso é algo inédito na política paraense. Mas devemos reconhecer também que esta façanha não se deu tão somente por uma ação individualizada do Helder. O Helder teve a capacidade da virtude. Maquiavel diz o seguinte: a virtude é a capacidade de você se ganhar o poder e se manter no poder. Que manter o poder é muito mais difícil do que ganhar. E o Helder, no mundo democrático, competitivo de eleições, ele agiu no sentido de manter o poder em 2 frontes. De um lado, ele construiu uma governabilidade parlamentar quando ele chegou a ter o apoio de até 38 deputados. E, para isso, claro que houve um esforço enorme na organização, porque quem está na base parlamentar também quer ajudar a governar. Então, ele conseguiu equacionar o problema de ter a base parlamentar e a participação do parlamentar, de alguma forma, na gestão governamental. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, que ele dedicou os 4 anos de governo estando presente e rodando para o tempo todo, tendo como marca da sua presença, apesar de ter o aspecto negativo, né, que aconteceu no seu governo durante a pandemia, mas foi durante a pandemia que ele demonstrou inexoravelmente o seu compromisso com a população de todas as camadas sociais, ao garantir condições para que em todas as regiões do Estado tivesse o apoio necessário para o enfrentamento da pandemia. E o que ficou da pandemia não foi o aspecto negativo, não. Foi o governador atuando muito fortemente, comprando com recursos do Estado vacinas. Isso marcou muito a presença. Então, a presença dele como indivíduo operando a máquina do Estado foi um lado que marcou muito. O Helder chegou a um ponto que ele tinha uma avaliação de 70% de positiva e o pessoal não sabia o que ele tinha feito, porque ele tinha se projetado para se colocar girando o Estado, né? Posteriormente, durante a campanha, ele colou a sua imagem com as realizações do seu governo. Esse é um segundo aspecto que eu destacaria. E o terceiro aspecto, e mais importante, é que o Helder conseguiu costurar uma coalizão eleitoral que chegou a articular 15 partidos, que lhe deu condição de garantir capilaridade política da capital até o município mais longínquo, conseguiu articular esta frente de 15 partidos, produziram uma quantidade enorme de candidatos,
que chegaram a mais de 600 candidatos a deputado estadual, a mais de 300 candidatos a deputados federais, tá certo? E um conjunto de prefeitos e vereadores que assim aglutinavam em torno do governo de 15 partidos. Este movimento, essa engenharia eleitoral, a intervenção pessoal do governador, a macroaliança com os partidos políticos e a produção de resultados de governo, que o Helder teve muita sorte, né? A arrecadação do Estado vem crescendo a cada ano, ele recebe os recursos que o governo faz da reposição que a Lei Candir faz o Estado perder, que o Helder vai ganhar 4 bilhões por ano durante 8 anos, que ele teve essa capacidade de produzir um resultado, melhor resultado para um governador em reeleição, que foi ganhar em primeiro turno com uma votação acima digamos, do esperado, chegando a 70%. Então, isso aí ninguém pode dizer, ninguém sabe se alguém um dia vai conseguir produzir um resultado como esse. Então, isso aí está colocado. Mas em termos de obras estruturantes, de grandes obras, muita gente gosta de comparar os governos tucanos com o governo do Helder. É óbvio que os tucanos passaram 20 anos, né? Simão Jatene aí teve a oportunidade de governar por mais de 3 mandatos. Esse segundo mandato agora do Helder, tu percebes que é a chance que ele tem de construir obras estruturantes? Olha, eu vou te dizer 2 coisas. Se nós pensarmos em obras estruturantes, rodovias, manutenção de estradas e ampliação de rodovias e pontes de concreto, ele teve um bom desempenho, o Helder. No aspecto de política social, está deslanchando aí, né, com Ter Paz, com a Usina da Paz, que são trabalhos assim que você vê que é um trabalho estrutural, que congrega uma equipe multidisciplinares, com trabalho nas diversas áreas de qualificação profissional, né? O reforço ao estudante, né, nas diversas áreas, você olha, você fica maravilhado com aquilo. Aquele deve estar, já fez 4 ou 5, vai expandir para regiões. É um outro trabalho. Isso é uma coisa que eu gostaria de abrir um parênteses, se me permite, porque é justamente essa crítica que os governos tucanos recebiam, né? Que havia um investimento em concreto, né, em obras, mas não existia um investimento social. E o investimento social ele é muito difícil de ser notado, né? Ele é uma coisa para médio e longo prazo, né? Um investimento em pessoas, um investimento em futuros, né? De onde vão sair médicos, engenheiros, né? Vão exportar talentos, né? Vamos tirar artistas. E, de fato, tu estás levantando uma questão que, a olhos nus, muitas vezes isso não é considerado. Assim como obras como em saneamento, né? Que não são vistas, né? Porque elas não estão para cima, elas estão geralmente para baixo. Então, realmente, esses investimentos eles não eram vistos antes nos governos tucanos, né? Só para destacar a gestão do Helder, e olha que eu não sou do MDB, não sou aliado do Helder, nem tenho relações próximas com o Helder. Mas o governo Helder levou o nível superior para 144 municípios do Pará, que a decisão está tomada, os recursos estão à disposição, e agora estão na grande missão de materializar, né? Os municípios já estão comemorando, estão preparando os vestibulares, muitos já instalaram. O Forma Pará, né? O Forma Pará, isso é uma revolução em termos. Imaginar que eu com 13 anos tive que viajar para fazer o 2º grau em Cametá, para chegar em Belém, para fazer o nível superior, e agora vai chegar o nível superior em cada município do Pará. Isso é uma revolução do ponto de vista de uma comunidade que nunca recebeu a atenção necessária do Estado em termos de uma política tão estruturante como uma política educacional. Eu não sou do governo, eu acho que uma entrevista que tu deverias fazer, Diógenes, é trazer o quadro do governo para falar isso aí. Eu sou analista, mas só para te dizer que a votação do Helder no 2º turno
deve-se a isso. Ele atingiu a população com políticas de educação, com políticas de saúde, com políticas de assistência social, tá certo? Relação direta com o prefeito, fazendo obras importantes em cada município, né? Então, não foi à toa que ele teve 70% dos votos, não foi à toa. Eu trabalho com fatos, né? E deu uma aula de política. Eu acho que ele foi muito humilde. Por que ele foi humilde? Porque ele foi buscar até o ator que tinha 1% dos votos. Ele foi buscar partidos que tinham pouco tempo de rádio e TV. Mas essa humildade política, na verdade, não é a humildade em si. Estratégia. É virtude, é a capacidade política de aglutinar. Ele aprendeu isso. Os erros que o senador Jader Barbalho cometeu no passado, o Helder não vai repetir nenhum em termos de estratégia política. Entendeu? Como foi aquele erro de lançar o Jarra Passarinho candidato ao governo e secundarizar o Coutinho Jorge, que era um rapaz jovem de 40 anos, do MDB, e vai lançar um adversário candidato ao governo, que era o Jarra Passarinho. O Helder jamais vai cometer esse erro, e esta eleição de 2022 é uma resposta à falta de estratégia e de humildade na construção de amplas coalizões políticas. E a oposição? Olha, a oposição surpreendeu muito, porque em todas as pesquisas que nós fazíamos, o Zequinha tinha 13%, 15%. Né? Quando abriu a urna, ele estava com 27%. Né? A oposição não foi mais longe. Como eu disse, o Helder aglutinou todo o campo partidário, da direita à esquerda, deixou sem capacidade de articulação a própria oposição. Ele conseguiu neutralizar os adversários, deixá-los sem condições de vir para o campo de batalha, construiu, usando a regra do jogo, uma maioria, né, e passou o rolo compressor. Né? Então, o Helder foi vitorioso porque mostrou uma ampla estratégia, reconheceu como todo mundo como ator importante e colheu esse resultado inédito de eleição em primeiro turno